Fala, capitão. Fala, galera. Muito bem-vindos a mais um Gregário Tech. Nesse programa que eu, Nicolas Sessler, sempre recebo a gente muito boa, de muita qualidade, para discutir sobre diversos temas relacionados a desde a tecnologia da bicicleta, tecnologia do treinamento, ou todo tipo de informação, né, desse mundo que a gente tanto ama, que é o mundo da alta performance, o mundo da bicicleta e do corpo humano, né, também, porque a gente fala muito de ciência do treinamento, ciência e fisiologia. E o programa de hoje não é diferente, confesso que eu estou até um pouco enferrujado, venho ainda cansado um pouco de correr tanto e viajar um montão que eu perdi o hábito aí das gravações. E o programa de hoje é para falar sobre isso, sobre cansaço, sobre até onde nosso corpo é capaz de chegar e quando é necessário escutar um pouco e colocar o freio, colocar uma aí um pouco o pé no freio e olhar para essas luzes. O programa de hoje a gente vai falar e vai tentar entender um pouco mais sobre a ciência da recuperação, mais do que o lado mecânico em si, né, da parte muscular, de dizer, eu posso recuperar tomando um pós-treino rápido, após a sessão de treinamento, eu posso fazer uma massagem, eu posso fazer uma crioterapia, uma botinha, o que for, é falar um pouco mais do lado fisiológico, médico, e o que está acontecendo no nosso corpo por dentro quando a gente termina uma prova, um Ironman, uma outra maratona, uma maratona, um Brasil Ride. No meu caso, eu que venho agora de competir uma Volta a Portugal, que foram 12 dias de competição na sequência. O que está acontecendo dentro do nosso corpo, quais são os sinais e como ele está respondendo. É quase que um estudo de caso, né? A ideia desse programa surgiu justamente quando eu discutia com o Rafa Falsarella e o Doc, o Paulo, nosso Dr. Paulo Putinelli, sobre mim, sobre o meu treinamento, quanto tempo eu teria que descansar, recuperar, como realizar isso após a volta a Portugal. E então, justamente, esses são os dois convidados do programa de hoje, o grandíssimo já, os dois já são do programa Gregários que rodam no pelotão há muito tempo, mas vão discutir com a gente um pouco, né? Para a gente entender isso, o que é a recuperação, o que acontece depois de um esforço, né? Grande de vários dias, e o que a gente tem que levar em conta. Rafa, você já é da casa, mas muito bem-vindo mais uma vez ao Grande Pelote capitão, Gregário. obrigado mais uma vez aí pelo convite. Sempre uma honra, cara, para mim. E o Doc também, né? Também dispensa apresentações. E é outro que pode falar na pele, né? Porque além do lado médico, tem feito muito dano a si mesmo, né? Ao seu corpo. Ultimamente, com vários desafios, né? Quem acompanha o Doc no Instagram pode ver que ele tá sempre para cima e para baixo, ultra trail para cá, Iron para lá. Doc, obrigado mais uma vez aí pela participação no programa. Pô, eu que agradeço o convite, uma honra, ainda mais com essa dupla, Rafa, meu parceiro, e mais um episódio que surge aí de uma resenha, né? Todos os que a gente fez, a gente começa a conversar e começa a trocar ideia e fala, pô, vamos gravar sobre isso? Vamos. Isso Aí, vai dar uma pauta boa, hein? Vamos falar, vamos falar. Cara, tô quase animado que seria uma ideia. também. Cada vez que a gente senta numa mesa para fazer seja pedalando ou qualquer coisa, põe o microfone ali que vai sair um monte de coisa interessante, né? Interessante ou não, depende de quem escuta, mas muita coisa sai, certamente. Papo sempre bom, E né? muita coisa a gente fala, né? Mas, Rafa, vamos introduzir justamente a questão de onde veio a ideia do programa, né? Sim. Como eu disse, é, semana passada a gente discutia. Bom, Nico, você acaba de vir de correr 12 dias. Obviamente, a fadiga acumulada com uma sequência de muitos dias de competição é muito elevada. E você me falou naquela semana, Nico, calma, calma, É, porque talvez em 3 ou 4 dias você comece a se sentir bem, mas a parte enzimática, endócrino, vai demorar exato. muito ainda para se recompor, né? Foi uma dúvida, a ideia, né, que até surgiu de fazer o programa e de chamar o doc, né? Vamos consultar o nosso doc, porque essa parte mecânica e você é um cara que já se conhece muito bem, né, Nico? Então a gente já tem uma experiência com pós-prova e pós-sessões de treinos e semanas de carga. E apesar de ver números, né, que nem dessa vez, que foram números
E assustaram até a carga de treino, de prova, né? Que sequência. Então, a gente tem mais ou menos aquela experiência ali de que, não, calma que, né, daqui 3, 4 dias você começa a se sentir bem, a gente segue aquele protocolo nosso, mas espera aí, né, e como você deve estar por dentro, né, você consegue fazer exame de sangue, consegue consultar o doc, então essa é sempre a nossa dúvida, né, quanto que você está, vamos dizer, estragado por dentro, né, quanto tempo você demora para voltar essa parte enzimática, enfim, bioquímica do organismo. Coisa que eu acho legal a gente entender, Rafa e Doc até, né? Quando a gente faz uma prova tão duro, de muitos dias, ou mesmo um Iron, né? Um ultra trail, vamos pensar, que você tá aí 10, 12 horas, dependendo da pessoa, né? O nível que for fazer, o que acontece dentro do corpo? Né? O dano muscular, né? Por que demora tanto para corpo? Boa. Bom, é assim, puxando aí o gancho do início, essa é a pergunta de milhões, né? O quanto a gente deve esperar para voltar a treinar forte, ou o quanto a gente deve esperar para competir forte novamente? Essa pergunta, eu já antecipando, não tenho resposta, e também possivelmente ninguém tenha com convicção e certeza bem embasado, né? Porque depende de vários fatores, né? Depende do indivíduo que a gente está falando, do tipo de prova que a gente está falando, da preparação, do que ele carrega aí das provas anteriores, enfim, é uma conjuntura de fatores que aí vão ajudar a tomar a decisão. Agora, falando primeiro da sua pergunta sobre o que acontece, né, com o corpo durante um esforço intenso ou prolongado, basicamente a gente tem que pensar sempre na questão inflamatória, né? Então a gente gera um dano inflamatório importante, a gente produz ali escórias nitrogenadas, a gente produz toxinas para o nosso corpo, e aí, principalmente rins e fígado são os principais órgãos responsáveis por fazer esse trabalho de limpar, de jogar as impurezas, de depurar, né, essas toxinas, e isso leva um tempo. O quanto de tempo leva é exatamente esse o ponto. O quão acostumado o corpo está a ser exposto a esse estresse, né? Quanto você treinou esse corpo para suportar isso, e o quanto saudável você está, né? Esse é um ponto também bastante interessante, né? Muito importante, né? Mesmo porque, assim, a gente sabe, e, pô, Nicolas, acho que você tem bastante conhecimento prático disso. Muitas vezes os atletas eles entram na prova já carregando algum problema, né? Ninguém está ali alinhado 100%, né? Ou quer dizer, Não. alguém está, mas assim, na grande... Se falar que todos os atletas que estão alinhados, mesmo numa Olimpíada, mesmo numa prova-alvo de todo mundo, alguém aí está carregando alguma coisa, está com alguma demanda, né? Então, tem isso também para contar. E soma também, eu acho que o aspecto da saúde que você falou, Doc, é muito importante. Principalmente quando a gente translada a um âmbito do ciclismo profissional, que são vários dias. E vários dias com viagens dentro do evento, vamos dizer, né? Seria similar vamos pensar, você que vai fazer um Brasil Ride, por exemplo, também seria parecido. Como são várias etapas e você está constantemente comendo em restaurante, comendo em buffets, você tem contato com o público, você tem contato com uma série de fatores exógenos, né, que podem, e outra, levando o teu corpo ao limite dia após dia, são fatores que impactam também no teu sistema imunológico. Bom, o exercício por si impacta no sistema imunológico e logo também outros fatores que poderiam impactar também em te deixar doente, né? Até, cara, assim, o ciclismo é um exemplo muito legal para a gente discutir pelas grandes voltas, né? E uma coisa que me veio à mente, assim, é essa questão de, por exemplo, os indivíduos que caem durante uma etapa, o quanto eles sofrem, que eles perdem tempo para, enfim, fazer ali todos os curativos,
ou então os indivíduos que estão no pódio, né, que estão com as camisas, eles demoram mais tempo para ir para o ônibus, para se alimentar. Tudo isso até é pensado, né? Acho que até é calculado, no sentido de, pô, se eu pegar a camisa, se eu ficar líder logo de cara, eu vou ter que ficar muito mais tempo e eu vou perder esse tempo de recuperação, né? E eu acho que a gente tem visto amadores se expondo a isso, né? Não a grande volta, as grandes voltas, mas Brasil Ride ou Route essas. que rolou, né, nessa época agora. O Rafa que gosta dessas provas mais longas, né, Rafa? Ou não? Adoro. Né? Essa sofrência, né, que você vai ali, vai aprendendo, vai calejando o corpo, mas a gente gosta. Mas como é que vocês fazem? É até uma dúvida, assim, como é que vocês programam ou tem dias que, pô, hoje vamos dar uma segurada para recuperar para amanhã, para grande, sei lá, uma Sim, etapa sim. rainha, como é que funciona isso? Faz parte do planejamento, né? Então, primeiro a gente pega ali as etapas, quantas etapas são, quantas, né, vão ser etapas estratégicas, por exemplo, o Nico, cara, essa etapa aqui dá para tentar uma fuga, ou ele já fala, não, Rafa, essa etapa aqui não dá, porque eu sei que o pelotão vai ficar assim, ou uma etapa de subida. Então a gente já tenta bolar um plano estratégico, né, a partir daí, quando a gente já tem as etapas ali. E aí, semanas antes, a gente começa já a fazer esse ciclo, né, de se chega lá no começo da prova, da volta já, vamos dizer, verde um pouco, né? Nicolas gosta de usar esse termo. E aí, ao longo das etapas, ele, vamos dizer, vai amadurecendo, né? Vai ficando melhor a cada dia, para não chegar queimado. Ou se é uma prova também, uma volta com menos dias, né? Que fala, meu, você não tem muito tempo, então você já tem que chegar bem. E aí a periodização é diferente. Então já começa aí a programa, né? O estudo todo das etapas e os planos de treino e também de recuperação. Então ele tem dias que ele fala, meu, amanhã eu só vou sobreviver no pelotão, porque a etapa seguinte, Portugal foi muito isso, né, Nico? Você andou muito na fuga ali e assim, números de impressionar, que todo dia eu olhava e falava, cara, cada dia eu fico mais impressionado com esses números. E no outro dia ele fala, meu, eu tenho que sobreviver, porque no dia seguinte a etapa vai ser mais dura ainda. A gente sabia que cada dia ia ficando pior, né? Mais difícil. E isso o corpo vai. Você começa a conhecer também, Doc, as etapas que você pode fazer algo e as etapas que você não pode fazer. E quando, vamos dizer, né, quando usar as fichas nos dias certos e nos dias e nos outros. Porque uma coisa é certa, numa prova por etapas, a fadiga só acumula, né? Vamos dizer, eu acho que ninguém melhora durante uma volta. No fundo, você só mantém. E os outros pioram mais, porque certamente você não vai treinar ao longo da volta e você não vai. Seus números não vão melhorar porque você está crescendo depois de 10 dias de competição. Pelo contrário, se você conseguir manter aquilo que você é capaz em condições normais depois de 10 dias, é um sinal muito bom já, né? É. Acho que essa é o Mas um dia, principal né, que fator. você consegue se poupar ali, né? Você está andando num nível tão alto, né, de esforço, de desgaste, que aquele dia que você consegue, como você fala, né, sobreviver ali no pelotão, né? Que você fica mais de roda, fica ali mais escondidinho, já é uma grande recuperação para a etapa seguinte, né? É isso, você não evolui, né, treinando, mas você consegue descansar um pouquinho e andar bem no outro dia. Então, um pouquinho que você consegue economizar faz muita diferença na etapa seguinte. Ou então, às vezes você usa uma etapa meio de recuperação, mas daquele jeito, né? Você não vai também. Você tem que ficar ali, né? Às vezes eu penso assim: você planeja uma etapa e de repente a etapa muda ali, né? Alguém Isso resolve. acontece muito. Claro. É Você pensa, raro, mas É, acontece muito. é raro, mas acontece quase todo dia. É muito difícil, assim, que você sabe, essa etapa vai ser plana, mas quem disse que não vai ter vento, não vai ter calor, não vai ter uma série de fatores que estressam mais o corpo, né? Mas é certo que dá para fazer, assim, Doc. A gente percebe, por exemplo, pô, um dia que é muito difícil você falar, ó, saí numa fuga num dia, vou novamente no dia seguinte. Normalmente você vai usar o dia seguinte como um dia mais tranquilo,
para que você fique ali, né, comer, beber e roda. Comer, beber e a roda. O dia inteiro, Sim, né? sim. E certamente, você percebe que com o passar das horas, né, até por comer e comendo bastante, né, o corpo vai dando uma recuperada, repõe um pouco os estoques de glicogênio, se é que isso é possível. Mas agora, você está somando fadiga, é impossível, né? E o estresse, ele não é só físico, mas mental também, né? Bem ou mal, você está numa competição. E isso soma. É, e acho que daí também vem mais uma dúvida. Por exemplo, e comentava isso com o Rafa. Passado Portugal, uma vez que o corpo, ele ainda, eu noto que eu sempre tenho um dia, dois, depois de uma competição intensa, em que parece que eu não tô cansado ainda, né? O corpo entra num ritmo que, assim, você tá cansado, mas não tá. Se você, o que você fizer, você ainda tá meio que num modo de adrenalina, parece, né? Você continua naquela sequência. De repente, depois que deu uma parada, vem assim, Um você fala, efeito meu, rebote, né? exato, um efeito rebote. Eu falei, essa prova em especial, eu levo, por exemplo, hoje a gente está gravando praticamente 10 dias depois da prova já. E eu levo a semana inteira, por exemplo, dormindo 11 horas por dia. Corpo não tá. Agora já esses últimos, anteontem começou a normalizar, mas o corpo inchado, parece que assim, com a retenção de líquido enorme, inflamado. O dia inteiro cansado. Tipo, você fala, nossa, dormi 11 horas e tomo café da manhã, eu voltaria para cama. Tranquilo. É, até lento, letárgico, assim, no sentido de atenção baixa. Realmente aquela coisa que você fala, meu, o que aconteceu? Eu tô morto, né? Que acontece isso? Pô, esse tempo, esse delay, engraçado que até é uma definição, e quando a gente olha em definições de lesões musculares, por exemplo, a gente tem uma entidade que chama DONS, que é a dor muscular tardia, que, de maneira geral, ela aparece de 24, principalmente depois de 48 horas de um esforço intenso. E essa sua interpretação e essa sua prática, né, o que você Descrição? traz, é muito claro isso. Para mim também acontece muito isso. Então, às vezes, eu acho que o Rafa também deve acontecer, eu queria ouvir o Rafa, porque, por exemplo, eu compito de maneira geral no domingo, na segunda e na terça eu até ainda, pô, não, tô bem, não vou sofrer, tá tranquilo, tal. Chega a quarta, assim, Parece que cama. tem, né? É exatamente o que você está falando, Nicolas. É dormir 12 horas. Se você puder, você come churrascaria, café da manhã, almoço e janta. Tipo, sabe, tá com muita Verdade. fome. E tem muito a ver com essa questão inflamatória. Então, esse pico de inflamação no trabalho do sistema imune de recuperar e arrumar a casa, né, ir lá e consertar os danos que você fez, ele é um pico de 48 horas de maneira geral. Tanto que a gente tem essa questão, por exemplo, de uso de anti-inflamatório. O indivíduo machuca ou tem uma dor. Antigamente falava, não, toma anti-inflamatório agora, o quanto antes você tomar, melhor. Atualmente tem-se essa espera de 48 horas, cara, segura, deixa o corpo agir, deixa essa inflamação, que até possivelmente no começo ela é positiva, num trabalho de reparo do dano tecidual e geral. E aí depois, óbvio, se você tiver uma lesão, porque essa dor muscular tardia, ela não é uma lesão, não tem uma lesão estrutural na sua musculatura. É mais uma inflamação total, assim, global da musculatura. E não é só no músculo, né? Eu estou falando do músculo, mas a gente pode O corpo extrapolar inteiro, né? para todos os sistemas. Então, o sistema imune, o sistema endócrino, até a questão do equilíbrio mental, sabe? Eu acho que depois, e você trouxe essa questão da adrenalina, eu acho muito interessante, né? Porque nos primeiros 2 dias você está ali, meu, ainda pensando na prova, enfim, matutando, e depois você Agitado, né? e aí vem um negócio, pô, agora eu preciso descansar, né? É. Hum.
Exato. Tem algum, por exemplo, do ponto de vista médico, algum indicador que você olharia para dizer agora o corpo está pronto para voltar a um nível de atividade normal? Ou são fatores subjetivos mesmo? Cara, Nicolas, infelizmente não, cara. Queria muito que tivesse, assim, talvez a gente descubra algum dia algum marcador específico, mas a gente não tem, assim, olha para esse número e esse número vai falar se sim ou se não. A gente tem alguns exames laboratoriais que dão algumas pistas, né? Então, se a gente olhar as provas inflamatórias, né? Então, VHS, proteína C reativa, o próprio cortisol e a relação do cortisol com a testosterona, enfim, vários marcadores que a gente olha, CPK, que é antigo, é bem utilizado, mas cada vez mais a gente vê que tem questões individuais envolvidas, mais a CPK, que é uma proteína de quebra muscular, né? Então é uma proteína que só é liberada no corpo uma vez que a gente tem quebras musculares. Mas assim, tem muitos atletas que vivem com ela muito alta, né? E convivem bem. Uhum. Agora, assim, são peças de um quebra-cabeça, eu consigo enxergar isso muito, sabe? E aí são peças que várias pessoas contribuem, então, o treinador, o atleta, médico, fisioterapeuta, e fisioterapeuta tem muita mão, e massagista, sabe, quem faz liberação miofascial. É impressionante, eu acho que vocês têm essa vivência. Quem conhece o corpo do atleta, quem está sempre ali no dia a dia, bota a mão e fala, cara, ainda não, sabe? Tipo, só de sentir o tônus muscular na liberação, às vezes fala, cara, seu músculo ainda está mais rígido, ele ainda não está totalmente preparado para o retorno. Então, assim, conjuntura de fatores, né? Não tem, infelizmente, queria que tivesse um número mágico, assim, né? Putz, daqui para frente vai, daqui para frente não, né? Mas tem esse padrão de referência, né, Doc? Porque essa é a nossa dúvida sempre, né? Igual o Nico agora acabou e ele tem agora já o Tour of Britain para começar. Então a gente tinha uma janela aí de 2 semanas, né, Nico? Para acelerar 13 esse dias, né? processo, acelerar esse 13 processo de dias entre terminar uma recuperação corrida e outra. e voltar a treinar e já voltar para uma outra volta pesada, né? Então é isso, a gente tem aquele protocolo de descanso, a gente sabe que ele leva alguns dias nesse padrão, né, de ficar ali meio lerdo e querendo, até a parte psicológica, né, não quer ver a bicicleta ali. Estava conversando com ele antes, pô, eu vou na academia, é até legal ir na academia, né, faço um treino de força lá, o corpo tá super bem, né, mas e pedalar? Nossa, pedalar ainda, peraí, né. Então a gente tem uma janela muito pequena, né, e aí a gente fica nessa dúvida, e aí, será que na hora de fazer um exame de sangue e procurar o doc e ver como é que você está por dentro, para a gente tentar diagnosticar alguma coisa, ó, peraí, não, você está muito cansado, ou você está igual às outras vezes, vamos seguir esse protocolo. Mas tem, né, um padrão de referência ali que você... Não, claro, Rafa, assim, não é porque a gente não tem um específico que a gente não vai fazer e não vai ter pistas com exame laboratorial de sangue, assim, pelo contrário, cara, a gente tem questões para corroborar e, enfim, mais ou menos guiar um caminho, né? Uhum. Porque é isso, assim, com certeza, assim, não jogando água no chope de vocês, mas assim, daqui 2 semanas o Nicolas não vai estar 100% para competir. Sim, sim. E acho que faz parte do programa, do ciclo de treinamento de vocês, assim. Então, assim, até inclusive durante o treino foi pensado isso, pô. Sim. A gente tem que manter o cabo mais apertado, assim, não dá para afrouxar 100%. A questão, Doc, que muitas vezes você não tem o luxo de falar, bom, eu vou pensar que eu não vou estar bem. Você tem que correr, né? Um Sim, atleta profissional, você foge ao, vou pensar numa periodização ideal e foi pensado que dentro de 2 semanas ainda não vai estar bem. Cara, tapa e pega o mas silver tape, remenda do jeito que der para remendar e é isso. vai E ter que ir para a próxima, né? é o que o Doc falou no começo, né? A pergunta de milhões. E para mim, eu sempre assim,
eu, com as minhas provas, né, eu aprendi muito essa questão de recuperação e sempre eu passei a estudar mais a recuperação do que os próprios treinos. Então, eu sempre falo muito isso, né? O campeão, ele acertou a periodização, porque treinado todo mundo tá. Todo mundo treinou muito. Agora, o cara que acertar a periodização, ele vai ser o campeão. Então, a gente vem trabalhando muito isso com o Nico, principalmente, né? Que, assim, eu falo do Nico porque é altíssimo rendimento, é um cara que se conhece, então é uma referência que a gente consegue manter um padrão, né? De treino e recuperação. E é nítido que ele vem melhorando a cada mês, cada semestre, a cada ano, né, Nico? A gente já falou isso aqui em outros episódios até. E aí é isso, aí o tempo de recuperação passa a ser menor, e aí a gente começa a entender esses atletas das grandes voltas, né? Como que os caras correm uma volta de 23 dias, conseguem competir uma semana seguinte e ser campeão mundial 2 semanas depois, campeão olímpico, né? E fala, meu, o cara é um extraterrestre, né? Mas a gente começa a entender que, meu, cara, ele tá altamente adaptado para aqueles estímulos, né? E a gente vê isso acontecendo com o Nico, principalmente. Aí acho que uma pergunta um pouco para os dois. Desde o ponto de vista fisiológico, médico, é possível treinar a capacidade de recuperação de um indivíduo? Com certeza. Com certeza. Eu também acho. Eu acho que assim, é isso que a gente faz. A gente, aqueles treinos, a importância de treinar cansado, né? Tem uma entidade, assim, um caminho de estudo disso, né? Treinar cansado. Quantas vezes você já treinou cansado? Tipo, você sobe na bicicleta e fala, ferrou, não quero, cara, não consigo dar 2 pedaladas. E aí você vai ver seu treino, tem lá estímulo, tem... É isso. Né, acho que na prática, né, já acontece isso automaticamente, né? Você faz uma volta dessa como você fez, você já, né, todo dia ali, teve dia que você fala, não, cara, hoje eu não quero, mas não, tem que ir. Minha equipe tá lá, eu sou profissional, tô ganhando para aquilo, tem que estar lá. E aí você vai criando ali, né, na marra, né? Seu corpo vai se adaptando àquele estímulo e sequência de estímulos. E aí acaba uma volta, daqui 13 dias tem outra volta. Então você naturalmente você vai se forjando para aquilo, né? E aí é onde que entra o plano todo de recuperação aí, enfim, cada um com a sua, né? Parte individual aí de mais treinos, mais sono, menos sono, mais alimentação, hidratação, enfim, o conjunto todo aí, né? Que o Doc citou. O Rafa até tocou um ponto das grandes voltas, e assim, eu, pelo menos esse ano, acompanhei essa parte, e me corrijam se eu estiver falando besteira, que assim, eu conheço pouco do mundo do ciclismo, mas a gente viu esse ano o Pogacar tentando ir bem no giro e no Tour, não foi? E ele deu uma bagunçada. Acho que a questão ali foi a lesão dele, né, Nico? Acho que o que mais pegou ali, né? Ele tentou fazer as clássicas muito bem, né? Muito forte, e logo o Tour também, mas essa questão de giro e Tour, ou Tour e Volta, ou fazer as 3 grandes, né? É justamente isso, em altíssimo nível. Que há anos que ninguém é capaz de fazer vencer as duas, né? Você fala, nossa, mas o cara acabou de ganhar uma grande volta, ele tem que estar muito forte, ele vai entrar na outra como favorito, e na verdade não, né? Você vê que o corpo chega num ponto que ele bate naquele platô e dali ele começa a cair, né? Não consegue levar mais, né? Sim, sim. E é muito individual, assim, eu volto a falar isso, individual, treinável, e essa recuperação de otimizar hidratação, alimentação, sono, que a gente está discutindo o seu caso, Nicolas, porque, assim, você é otimizado 100%, mas... Queria saber, assim, Doc, por exemplo, o teu ponto médico e recomendação médica. A gente termina um evento como esse, que você pensa que seria o correto a fazer, tanto do ponto de vista nutricional, nutrição, ou até mesmo ponto de vista da suplementação também, suplementação médico. Cara, esse é um ponto interessante, assim, até, pô, eu queria também ouvir vocês, porque, assim, o que acontece no mundo amador? E, ok, acho que faz parte, né? O indivíduo, ele compete e, de maneira geral, se ele compete viajando, ele sai de férias e aí, cara, pá, enfia o pé na jaca, né? Tipo, e aí começa a beber, ou
comer mal, ou ainda acaba de competir e viaja, né? Monta no avião e viaja. Isso são todos coisas ruins de se fazer, né? Porque a ideia é você competir nesse momento que você precisa mais se concentrar em comer bem, descansar, em se hidratar, né? A gente até, na época do futebol, a gente falava muito sobre isso, né? Na concentração pré-jogo, como a gente competia, jogava de quarta e domingo, enfim, 2 jogos por semana, era muito mais uma concentração pós-jogo do que pré-jogo, né? Então, cara, acabou de jogar, vamos todo mundo, em vez de pegar o avião e voltar, vamos dormir aqui onde a gente está, ofertar uma boa refeição para todo mundo, descansar bem, dormir até um pouco mais tarde, e aí depois, no outro dia, retornar. Isso, cientificamente, tem estudos que se dedicam a fazer isso, mostram que a recuperação é muito mais rápida. Principalmente, e aí, o que eles usam de parâmetro de recuperação é a percepção subjetiva de recuperação, né? Que é importante, que é, talvez, respondendo um pouco qual é a variável que a gente mais olha, é a questão psicológica ou o relato do indivíduo, a questão subjetiva, que deixa todo mundo maluco da ciência, né? Todo mundo quer um número, quer um parâmetro, e aí você fala, o que mais se aproximou foi o que o atleta está sentindo, né? Então, acho que esse é o ponto, assim. Teoricamente, o mais simples, né? Faz um questionário ali e você resolve. E treinar é importante, né, Alfa? Acho que, assim, às vezes o cara fala, eu competi, agora eu vou ficar 2 semanas sem treinar. Como é que é isso? Assim? Não, é até legal falar isso, né? Porque a gente está falando de alto rendimento, né? Tudo mais, acho que a grande maioria aí, né, dos atletas amadores que não tem essa parte da recuperação, né? Tem os treinos, né? Muitas vezes a gente quer treinar como um profissional, mas a gente não consegue recuperar igual, né? Não só ir numa viagem, numa competição, mas no dia a dia, né? Porque você acaba de treinar e tem que sair para o trabalho, e às vezes tem filho, e enfim, aquela função toda diária, né? Que todos têm, e aí dorme pouco. Então, acho que isso tudo tem que ser levado em consideração. E aí, acho que a parte de recuperação, acho que o que a gente tem de recurso, fisioterapia e suplementação. Espera aí que eu me perdi no raciocínio aqui. Quarta. Então, Passou reto na curva. Eu esqueci a pergunta, Doc. Você fez a parte era do treino, de tipo, se o indivíduo tem que treinar depois da ação ativa, né? Sim. Não, então, por isso que eu acho que usando a parte do profissional, que ele treina e compete, e no dia seguinte de novo, então a gente, lógico, em menor escala, né, muito menor, a gente faz uma competição, igual você falar, 2 dias ali após a competição ainda eu estou um pouco agitado, mas aí no terceiro dia vem a conta. Mas também tem o lado de treinar, né? Pô, acabou a competição, se não foi um estresse muito grande, vamos sair para nadar um pouquinho, vamos trotar um pouquinho, vamos pedalar um pouquinho, se for no triatleta, alguma coisa. Isso a gente sabe que acelera muito a recuperação, né? Então, os treinos regenerativos, né? Tem muita discussão ainda sobre o off ou não off na semana. Tem um dia off. Tem gente que não consegue. Se deixa o cara off, ele vai treinar no dia seguinte inchado, pesado. Então, esse treino, né, pós-competição ou pós-sessão de treino pesado, eu acho que em menor escala, não se comparando ao profissional, faz total sentido e na minha opinião, tem que ter, porque você consegue acelerar esse processo, né? Mesmo no atleta amador, ajustado para cada um ali, de carga, de intensidade. Agora, eu vou trazer de volta para o Doc, porque ele saiu pela tangente na minha pergunta. Vamos pensar do ponto de vista aí, eu vou ser direto, parte de suplementação e cuidados médicos após um evento, Doc. Vamos pensar, tudo muito legal, comer bem, hihi, haha, mas obviamente, vamos pensar vindo de uma volta a Portugal, que eu emendei com um Mundial, que eu emendei, passei um mês fora de casa. Realisticamente, o mundo ideal, só comi merda, porque você só tá comendo em restaurante, comida cheia de gordureira, baixa qualidade, não via uma verdura há um mês,
uma salada. Não tá dormindo na sua cama. Não tá dormindo na tua cama, ou seja, esquece o mundo e o cenário ideal onde você vai fazer lá teu suco de beterraba antes da corrida, você vai ter o teu bife para ter tua carga de ferro ideal, etc. Você vem todo ferrado. Só cortar aí também. Você relatou um negócio interessante, né, Nick? Você falou que você comia todo dia, né? Aquele macarrão, que você chegou no final, você não aguentava mais, você não queria nem comer mais, né? Você não tinha fome, né? Nossa, Você eu falou, só cara, não socava tinha por dentro, né? fome, Ah, porque pelo amor de Deus. a mesma comida, né? Sem sabor. Normalmente você come em restaurante que é comida congelada, de baixa qualidade, baixo cuidado, muita gordura, manteiga. Você acaba, né, durante prova você evita muita fibra, né? Porque isso você tá o dia inteiro comendo, sobrecarregando teu sistema digestivo e etc. Então você soma, né, um fator de que não é um cenário ideal. Ah, e obviamente você vai ter impactos também que pode faltar um mineral, alguma coisa ou outra médico, desde o ponto de vista médico, novamente, o que que a gente tem que olhar e o que seria uma recomendação para ter cuidado? Bom, cara, assim, até usando a lógica da primeira pergunta sobre o que acontece no corpo numa competição, está tudo inflamado. Então, você tem que, cara, mirar em questões anti-inflamatórias. Em tudo que você pensar em fazer que Mas vai você falar, não, entraria com um anti-inflamatório? Não. não Medicamento anti-inflamatório? Não. Seria anti-inflamatório um grande medicação. erro, né? Um Nunca. grande erro, com certeza um grande erro. Porque aí um anti-inflamatório, uma medicação anti-inflamatória, ele é mais uma sobrecarga para os seus rins, para o seu fígado, que já está sobrecarregado. É a mesma coisa que tomar um anti-inflamatório durante a competição, né? No meio da prova. Isso ainda é pior. Mas depois também é o mesmo caminho. Mas esses caminhos anti-inflamatórios naturais, que é se hidratar, se alimentar, e os anti-inflamatórios, de maneira geral, vitamina C, resveratrol, enfim, toda essa cúrcuma, esses alimentos funcionais, eles funcionam super bem. Então, é um caminho. Outro caminho, você ajudar o seu retorno venoso, então ajudar com que o seu sangue flua mais pelo seu corpo, com hidratação, perna para o alto, meia de compressão, bota de compressão, enfim, todos esses caminhos também são relevantes. E Nitratos? nitrato, desculpa, você disse? Nitrato, se você toma, assim, o nitrato agudamente ele não vai fazer efeito, mas se você já está utilizando ele a médio e longo prazo, super funciona. E treinar, que eu acho que é um ponto que acho que o Rafa, a gente começou a falar disso, e para isso também serve, né? Esses treinos aí mais bem levinhos, uma rodagem bem leve, para você Como manter ação seu ativo, aumentar sua anti-inflamatória. frequência cardíaca, exatamente isso. Lavar, o famoso treino para lavar aí a gente fala de lavar o lactato, e o lactato é um marcador, então você vai lavar não só o lactato, como todas as outras escórias aí que você produziu. Sim. Respondi Tentar ou só... evitar também. É uma tangenciada, né, cara? Mas tudo bem, tá. Aperta, vamos apertar ele, Nico. Vamos, por exemplo, cortar. Uma coisa que eu gosto de fazer também, Doc, depois desses eventos, é quase que um certo detox, eu acho que é um pouco mental e físico também, como eu falo. Pô, eu venho de um mês fora de casa, um mês só comendo em restaurante, um mês. O que eu mais quero, cara, é um prato de salada, uma comida limpa, tudo isso. E outra, durante a prova, a gente, de certa forma, para suprir todas essas coisas que faltam na dieta, e você sabe, você tá dentro o dia inteiro é suplemento para isso, é pós-treino para aquilo, aqui é multivitamínica, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Às vezes eu falo, pô, eu preciso de uma semana sem tomar nada. Só comer bem, limpo, ficar em casa, ficar quieto. Curiosamente, tento cortar a cafeína, porque durante uma volta, naturalmente, ao longo dos dias, eu percebo que cada dia você vai metendo mais e mais e mais e mais cafeína, porque você já começa, né? Você já precisa de uns 3 cafés para acordar no café da manhã. Aí depois outros 2 para antes da etapa. Aí você já começa com gel de cafeína que nas últimas etapas de Portugal eu devia estar metendo só na corrida uns 500 miligramas de cafeína. Para terminar de chegar no esquema. Fora café e coisa, né? Então, é também outra coisa que acho que são todos fatores que vão
somando ao estresse, né? E é importante dar, para mim, pelo menos, voltar a um estado de homeostase, né? Sim, não, assim, cara, a gente está caminhando para uma resolução muito legal, assim, pô, acho legal a gente no mundo amador, né, que a gente está falando, curtir pós-prova, curtir férias, viajar, passear, mas talvez deixar para enfiar o pé na jaca um pouquinho mais para frente, sabe? Tipo, passar ali esses 2 dias mais de pico inflamatório e pegar esses 2 dias se alimentar melhor, descansar, fazer um girinho leve e tal, e depois, cara, beleza, agora acho que dá. Ou, se você vai emendar uma prova na outra, aí, cara, você vai seguir nesse fluxo para emendar, né? A gente tem agora, um exemplo no triatlon, que é o caminho aí que tem bastante atleta, fazendo 2 mundiais seguidos, né? Uhum. A gente tem um mundial de meio Iron, que foi agora esse final de semana, e daqui 2 semanas a gente tem um mundial de Ironman. E essa é a recomendação, é tipo, cara, agora é otimizar padrão grandes voltas de ciclismo, sabe? O cara, porque eu imagino, e eu queria saber, eu tenho um monte de vontade de saber o que acontece dentro de um ônibus, cara. Como é que é essa recuperação pós, assim, né, cara? E Cara, nesses eu acho que casos, é muito mais survival do que você pode imaginar, Doc. Porque o que eu posso te dizer é que com raríssimas exceções, talvez uma Jumbo, uma Ineos, uma equipe com muito dinheiro, seja capaz, vamos pensar, o dinheiro compra a capacidade, né? Compra pessoas e a capacidade de se organizar para prever e antever esses problemas. Mas num mundo 99% do pelotão e mesmo de quem está correndo uma grande volta cara, tapa o sol com a peneira e é o que tem para hoje. Então, você não vai, entendeu? Você não vai conseguir buscar lá a tua semente de quinoa orgânica plantada nos Andes, não sei o quê, porque tem maior concentração de magnésio para relaxamento muscular depois. Cara, isso não existe, bicho. o helicóptero não vai te É... buscar lá na montanha, né, Nico? Lá após a etapa, né? Te leva pro hotel. Exato, você vai sentar lá Você na van, no bufezão de tipo bandejão da facu, sabe? E ó, pof, é isso aí que tem. E é Claro, da você prova, busca. essa prova fornece uma É, alimentação geral? depende. Depende. Se é uma prova menor, obviamente, a própria prova fornece os buffets e, e os hotéis. Isso é obrigatório. A prova sempre fornece os hotéis. Aí sim, numa grande volta, as equipes com maior budget de anos para cá, eles perceberam quão importante era começar a cuidar desses detalhes e a maioria das equipes World Tours aí, vamos pensar, as 10, 12 maiores sempre levam um caminhão cozinha, ou alugam a cozinha do próprio hotel e levam um chefe que fazem as compras e cozinham eles mesmos. Em equipes menores, trazendo uma realidade mais mundana, por exemplo, sempre compra-se a caixa do café da manhã, ou então, por exemplo, pô, muitas vezes você chega num, cara, na França, você chega às vezes num restaurante para comer e te servem mixaria. Então, as equipes levam arrozeiras para fazer, por exemplo, só que seja um arroz branco, para os atletas poderem ter os aportes, levam uma aveia, levam umas nozes e coisas do tipo, mas obviamente não é nada com a qualidade e controle do mundo ideal, como você comenta, né? Sim, sim. agora, deixa eu levantar uma outra questão que achei interessante que o Doc falou, né, dos mundiais agora, e eu vejo muito isso no triatlo, e às vezes até no atleta profissional, eu vejo às vezes com o Nico, os meninos que eu acompanho, a gente está falando de ter esse cuidado, de tirar o pé, de se alimentar, então, mas tem o lado também que o atleta, ele começa a achar que ele está destreinando, né? Isso eu converso muito com o Nico também. O que, que você acha? Calma, né? Porque ele já falou: ó, você recupera 3, 4 dias, seu corpo já quer fazer força. E aí o cara vai e ele começa a treinar igual um maluco, porque ele acha que ele está destreinando. Né? Eu vejo isso muito no triatlo, principalmente quando tem esses períodos curtos, né? E a galera começa a treinar achando que, não, peraí, que eu estou destreinando, faz uma semana já que eu não estou treinando, não estou fazendo tiro, mas esquece, né, não só da prova, mas de todo o ciclo de treino, né, de semanas de treino, né, de 12, 16 semanas, e que aquilo ele arrasta por um período ainda, né. Então tem esse lado também que você tem que segurar muito o atleta, né, por isso que acho que é importante o planejamento essa confiança, né?
contato entre treinador e atleta e confiar e falar, meu, peraí, é hora de tirar o pé, você está se sentindo bem, mas não é hora de fazer força. Então, acontece muito isso, eu vejo muito isso acontecer, muita gente errar, queimar largada, porque achou que estava destreinando e treinou demais, né? Nesses períodos É o entre que mais provas. existe, né? Animal. Controlar a ansiedade, né, Rafa? E aí acho que Ansiedade. pelo menos que tire a primeira pedra quem nunca, nem o dos três aqui, quem nunca fez, né? Tá. Quem nunca entrou no overtrainingzinho, né? Cara, é que tem a questão. Puta, isso, Rafa, o que você falou é genial, cara. É isso, assim. É o momento claro de se machucar, cara. Claro, Machucar. claro. Porque o cara tá animado, que ele às vezes fez uma boa prova, ou não fez uma boa prova, mas de maneira geral, as provas animam as pessoas a voltar a treinarem mais, porque, enfim, competiu, viu o alto nível e tal. E o cara descansa um pouquinho, ele já acha que tá bem, e tá chegando uma outra prova, e tem essa questão, essa noia de vou destreinar, e aí começa a olhar o Training Peaks, começa a ter números negativos, e o cara fala, não, mas essa queda é importante, né? Faz parte. Para subir, você tem que dar uma caída para super compensar depois. E é legal porque a gente tem isso no amador e no profissional. A gente vê, Todos. acompanha, todo mundo. Então, isso a gente pode falar que é parecido, que é o fator psicológico do atleta, né? Tanto lá no altíssimo nível, quanto o atleta amador, que ele acha que ele está destreinando, mas o que ele fez ali, ele está pronto, e às vezes aquele descanso é fundamental para ele conseguir performar, e às vezes ele se atropela porque ele acha que está perdendo rendimento. Aí, gente, não conseguimos tirar a resposta perfeita do Doc, né? Não existe milagre. Eu achei que ele ia falar aqui a receita do milagre, mas não saiu, Eu né? também, Se alguém sabe, pô, me manda, ou manda aqui, manda no pô. WhatsApp, pelo menos. Ele não quer falar em público, ele manda no WhatsApp. Não, eu sei, mas eu cobro caro por essa informação. Tá, entendi. Tá Quem aí, dera. arrasta nos stories aqui, pague a assinatura premium. Meu Muito doc tá bom. aí para isso, ó. O programa Meu É Doc vai te ensinar. isso. Muito bem. Em busca dos milagres, né? Muito bom. Gente, já estamos aqui há 40 e poucos minutos no ar. O Doc tem 2 minutos para entrar em outra consulta. Aí, de verdade, parar de falar aqui papo furado com a gente. Doc, obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade sempre. É sempre um prazer, uma aula. E tá aí. Eu acho que para quem queria, se a gente tem uma mensagem, né, para resumir o programa, tenha calma e se cuide. Boa, obrigado Resume bem. pelo convite. E, cara, estou esperando o nosso tour do fim do ano aí, tá confirmado? Como é que vai ser? Você vai aparecer para as bandas do interior? Uai, essa é mais com você do que comigo, cara. Não, eu vou. Rafa, o Rafa que organiza. Bora? Não, Ribeirão, mas é isso. O Nicolas chega ali em Dezembro, outubro, training novembro, camp. ele está em Ribeirão, né? Dezembro estamos em Ribeirão pedalando. Falta você. Fechou? Exatamente. Portas Esse abertas, Doc. caminho da fé que faz 5 anos que a gente fala e nunca foi. Não, e o training camp em Campos também, né, cara? Meu Deus, esse tá difícil de sair. Tá difícil. Tá mais Baita fácil. povo enrolado, né, cara? Falar Tá mais nada, não. fácil acontecer na Tá Espanha do que em Campos. mais fácil. Acho que quando marcar na Espanha rola pra amanhã, né? Rola. Aí sempre encontra uma desculpa para treinar. Mas, gente, brigadão mais uma vez. Rafa, valeu sempre pela Valeu, parceria e capitão. pelo aprendizado. Que isso. E Uma aula sempre bora para a aqui. próxima. Valeu, Rafa. Bora descansar, recuperar e depois treinar mais, né? Valeu. Boa competição, Nicolas. Manda bala. Valeu. Abraço, até mais. Valeu, um abraço.